Olá, boa tarde. Vira e mexe, a gente ouve falar de um novo golpe. Agora, criminosos tentam se aproveitar da Lei Geral de Proteção de Dados para chantagear empresas e aplicar novos golpes. Como evitar cair nisso? Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje, você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça nega pedido do COAF para suspender investigação contra a conduta de servidores. No pedido de habeas corpus, o COAF alegou que a ordem do TRF1 seria ilegal por não apontar indícios mínimos capazes de justificar a abertura do inquérito. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, extingue ação que questionava a exploração de jogos de azar pela iniciativa privada. E ainda os detalhes da pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta de hoje está bem movimentada. Tem ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, extinguiu a ação que questionava a proibição da exploração de jogos de azar pela iniciativa privada. A ação foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Humanista da Solidariedade. A legenda pedia que a Suprema Corte declarasse que os decretos de lei de 1941 e 1946, que tratam sobre o tema, não foram recepcionados pela Constituição de 1988, o que, segundo o partido, causou um monopólio estatal na exploração dos jogos de azar no país. Ao analisar o caso, o relator, ministro Edson Fachin, constatou que o STF já analisa a possibilidade de exploração de jogos de azar pela iniciativa privada em recurso extraordinário com repercussão geral. Ele explicou que, apesar de tratarem do mesmo tema, a via da repercussão geral é a forma mais ampla, geral e imediata para resolver a questão. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Os detalhes da pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Ao todo, 7 processos podem ser analisados pelos ministros do STF. Os 3 primeiros itens da pauta de hoje são sobre a análise da Lei de 2015, que trata do direito de resposta. Todas as ações são da relatoria do ministro Dias Toffoli e, ao que tudo indica, será um julgamento conjunto. A legislação estabelece que a pessoa que teve sua honra, intimidade ou reputação ofendida em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação é assegurado o direito de resposta ou de correção da matéria ofensiva. Esse direito deve ser exercido de forma gratuita, no mesmo meio de comunicação em que a ofensa foi veiculada e de forma proporcional à ofensa proferida. Mas para a Associação Brasileira da Imprensa, essa legislação atenta contra a liberdade de imprensa e de expressão e ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade das partes, do devido processo legal e do juiz natural. A lei prevê que, se o veículo de comunicação não atender ao pedido de resposta, o ofendido poderá mover uma ação na Justiça. Essa decisão judicial só pode ser suspensa desde que haja decisão de 3 desembargadores. E é sobre este ponto da lei que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se insurge numa outra ação direta de inconstitucionalidade. Para a OAB, a lei neste aspecto é desproporcional, já que o pedido de resposta é analisado por um único juiz, enquanto o recurso do veículo de comunicação exige a análise por juízo colegiado. O relator da ação, atendendo o pedido da OAB Nacional, suspendeu essa exigência do recurso ser analisado por mais de um desembargador. A Associação Nacional de Jornais também questiona parte da lei que permite a publicação repetida de resposta quando isso já tiver ocorrido de forma espontânea. O plenário também deve concluir o julgamento da ação em que se discute a validade da destinação de 10% da contribuição sindical para as centrais sindicais. O ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber são favoráveis à constitucionalidade da norma. O julgamento será retomado com a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros ainda podem julgar
o recurso no qual se discute a constitucionalidade da exibição obrigatória de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, por determinados períodos, a chamada cota de tela. Se você tem interesse em acompanhar a pauta completa do Supremo Tribunal Federal, acesse o site stf.jus.br. E o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou atos normativos que visam reforçar a atuação do Poder Judiciário na defesa do meio ambiente e no combate à violência contra a mulher. O Conselho também deu continuidade a processo contra uma desembargadora de Mato Grosso do Sul por infração ao Código de Ética da Magistratura. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça fez a apresentação do recém-lançado Programa Justiça 4.0 para a implementação nos tribunais regionais do trabalho. O objetivo desse programa é promover o acesso à justiça por meio de novas tecnologias e com o uso da inteligência artificial. A Justiça 4.0 é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que visa atender as expectativas de um novo tempo. O CNJ também aprovou um termo de cooperação técnica que busca o aperfeiçoamento da atuação de membros do Ministério Público e do Judiciário brasileiro na defesa do meio ambiente. Cabe a nós, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, unirmos nesta atuação, nessa fiscalização. Então, este termo de ajustamento de conduta tem este objetivo, uma cooperação técnico-científica institucional para que nós possamos buscar cada vez mais o intercâmbio de ideias, de estratégias, de informações e tecnologias, garantindo essa implementação de ações conjuntas para uma governança ambiental aperfeiçoada, uma expansão de conhecimento voltados para o meio ambiente, o aprimoramento dessa atuação, com o engajamento e a articulação de seus membros e de seus associados, no caso da Abrampa, para a proteção ambiental. O Conselho Nacional de Justiça também aprovou a criação do prêmio Juíza Viviane do Amaral, magistrada que foi morta pelo ex-marido no fim do ano passado no Rio de Janeiro. Segundo o ministro Luiz Fux, a criação do prêmio visa contemplar ações no judiciário que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. A finalidade é contemplar a experiência, atividade, ação, projeto, programa, produção científica ou trabalho acadêmico que contribua para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher. A aprovação do prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral para contemplar ações que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher exalta o compromisso institucional de conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais da mulher. Os conselheiros aprovaram ainda um ato normativo sobre a promoção de cotas raciais em concursos públicos para cartórios. Acolheram também a proposta que proíbe a realização de entrevista pessoal reservada como etapa dos concursos públicos para ingresso na magistratura. Em seguida, o plenário do CNJ retomou o julgamento do processo disciplinar contra uma desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul por interferência indevida em recurso submetido a órgão do Judiciário, violação do dever de imparcialidade e infração ao Código de Ética da Magistratura. Um dos conselheiros havia pedido mais tempo para analisar o processo e o julgamento foi retomado nesta terça-feira. Ao final, por maioria de votos, o plenário determinou que sejam realizadas novas diligências a fim de se buscar mais elementos sobre a eventual participação da desembargadora nas acusações levadas ao CNJ. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato de Marília Brito Xavier Góes, eleita deputada estadual pelo Amapá em 2018. O Ministério Público pedia a cassação da deputada com a acusação de que ela recebeu R$200 mil de um partido que não fazia parte da coligação que apoiava a então candidata. Os ministros entenderam que não houve má-fé por parte de Marília e mantiveram o mandato. A sessão de ontem foi encerrada às 9 horas da noite. A medida foi uma determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para que os funcionários do TSE pudessem voltar para casa a tempo de cumprir o toque de recolher definido pelo governo do Distrito Federal entre 10 horas da noite e 5 da manhã. Parabéns pela
conduta de seguir a orientação das autoridades sanitárias nesse tempo difícil da pandemia. Embora a maior parte de nós esteja ou em casa ou em distanciamento, a TI é impossível nós funcionarmos sem ela, é uma atividade essencial, mas também em respeito à saúde dessas pessoas, nós estamos acabando 1 hora antes do toque de recolher para que possam chegar em casa e diligenciando aqui também transporte adequado para os que não dispõem. E a seguir, golpes cada vez mais elaborados. Criminosos tentam se aproveitar da Lei de Proteção de Dados para lucrar. É no próximo bloco, fique com a gente, eu volto já. Muito mais do que declarar direitos, restringir poderes e definir competências, a Constituição assume também uma função prospectiva, de projeção de um futuro, alterando, por impositivo, o presente. É o que se vê em seu artigo 3º, quando se elenca como um dos objetivos constitucionais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O ataque de hackers durante a pandemia aumentou no país. A Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de proteger as informações das pessoas, tem sido usada pelos criminosos para chantagear empresas vítimas de dados roubados. Com a pandemia, muita gente passou a trabalhar de casa. O acesso remoto deixou o sistema de muitas empresas vulnerável, exposto a ataques cibernéticos. Com isso, aumentou o sequestro de dados das empresas. E os criminosos passaram a exigir pagamento para não vazar as informações. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os hackers utilizam um tipo de vírus que vem se modernizando e cada vez mais se torna um desafio descobrir de onde vêm os ataques. O ransomware é um vírus bastante complexo, não é? E assim, o backup ele vai servir a partir do momento que você foi atacado, não é? Então você teve os dados comprometidos e o backup você vai restabelecer aquilo ali e vai rodar o servidor novamente, né? Para evitar um ataque de ransomware, aí já entra uma série de medidas de segurança, principalmente na atualização dos softwares do servidor, do próprio servidor, não é? A gente tem também essa questão do teletrabalho, que as pessoas estão trabalhando em casa e estão acessando os recursos da empresa e nem sempre na casa da pessoa tem aquela segurança, não é? Algumas empresas têm assim, fornecem os equipamentos já com a questão do endpoint, que chama, não é? A defesa do ponto final, não é? Com antivírus, essas coisas, mas outras empresas não. Então, esse trabalho em casa pode ser uma porta de entrada, não é? De um ransomware para atingir o servidor. Os criminosos usam a Lei Geral de Proteção de Dados para chantagear empresas que têm os dados dos clientes roubados. A lei, que entrou em vigor no ano passado, protege os dados pessoais e aplica multa para a empresa que vazar as informações. Caso a empresa não pague o valor exigido aos criminosos, esses dados acabam negociados e publicados, muitas vezes para aplicar outros golpes e fazer empréstimos. Recentemente, dados de 223 milhões de pessoas, inclusive de quem já faleceu, e de 40 milhões de empresas foram negociados em um fórum criminoso. Entre as informações expostas, CPF, data de nascimento, endereço, números de telefone e até mesmo salários. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o especialista em segurança cibernética, o Maurício Paranhos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer nosso, Maurício. Bom, quer dizer que tem golpe novo na praça? Vamos colocar assim, com a nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já tem criminosos que se valem da lei para pressionar as empresas, cobrar por um eventual aí, uma troca, né, de dados para que a empresa se adapte. Enfim, eles criam de tudo, né? Já existe isso acontecendo. O que acontece, assim, na verdade? Na verdade, de ano a ano, a gente identifica sempre um aumento da quantidade de ataques cibernéticos, né? Normalmente 30% por ano vai crescendo. No ano passado, até pela pandemia, né, por mais pessoas estarem em casa, trabalhando remotamente, esse quantitativo aumentou bastante. No estudo que a gente faz, acompanhando as ameaças que a gente monitora lá na nossa empresa, a gente identificou quase 400% de aumento no ano passado.
Né? E os ataques estão se sofisticando, né? O ransomware, que foi comentado na reportagem, é um ataque que vem acontecendo há bastante tempo, nos últimos anos, né? Com grande intensidade, mas ele tinha um foco muito específico. O invasor explorava alguma vulnerabilidade, alguma falha na empresa, entrava na empresa, criptografava todos os dados e ele pedia um resgate, né? Olha, você me paga X bitcoins, ou então você não vai ter acesso à informação. Quando a empresa tinha backup daquela informação, ela restaurava o backup, a empresa voltava a funcionar, ele atualizava os seus sistemas para não ter novos problemas e a vida seguia. Agora, como a informação fica cada vez mais importante, mais valorosa, né? Até com a questão da LGPD, os atacantes acabam furtando essas informações e tentando negociar, né, na Deep Web, né, nas redes obscuras aí, porque a informação tem bastante valor, né? Então, comercializam ilegalmente essa informação para que novos golpes sejam aplicados com a informação furtada, né? Falou em novo golpe, eu lembrei também do Pix, né? Desde que o Pix entrou em vigor em novembro do ano passado, já tem muita gente usando dessa ferramenta financeira também, né? Bom, mas vamos lá, o que o consumidor pode fazer para o consumidor, as empresas? Eu não sei se existe hoje na sua avaliação, na sua experiência como diretor de operações de uma grande empresa do ramo, se o país está preparado para lidar com as suas informações, com esses crimes cibernéticos, ou se estamos nos preparando agora com a entrada em vigor da LGPD? Segurança cibernética sempre foi uma preocupação muito grande para as empresas do segmento financeiro, para alguns varejistas, né, que fazem comercialização online, porque segurança é quase que parte do negócio da empresa, né? Sem segurança é fraude acontecendo, é dinheiro saindo pelo ralo. Então, esses segmentos, especificamente, sempre investiram em segurança. Agora, com a LGPD, torna cada vez mais importante que todas as empresas façam esse investimento, né, com proteções adequadas. Tanto proteções, investimento em soluções para proteção, né, para evitar que esses incidentes aconteçam, quanto também em soluções de detecção, né, que detectem uma eventual invasão, um eventual vazamento de dados, né, como soluções de DLP, por exemplo, e até monitoramento externo também. É importante que as empresas monitorem a Deep Web, a Dark Web, né, com soluções de inteligência de ameaças, por exemplo, para que quando algum incidente aconteça, algum possível vazamento aconteça, que seja detectado o mais rápido possível e a empresa reage em cima disso também, né? E em relação ao cidadão, o cidadão tem que preocupar com as suas informações, né? Tem que ter pelo menos uma cultura básica ali de segurança, não compartilhar suas informações pessoais com qualquer empresa, com qualquer indivíduo, né? Obviamente, nunca compartilhar só a senha, sempre que possível, utilizar um segundo fator de autenticação, né, para acesso a uma determinada aplicação, a um WhatsApp, né, para uma biometria, ou aqueles aplicativos que você implementa como segundo fator de autenticação, que você vai ter que colocar uma senha temporária ali para aquele acesso, né? Proteger a sua senha de forma adequada, né? Então, são algumas dicas que a gente pode dar para evitar que novos incidentes, novos vazamentos, novos comprometimentos da informação aconteçam. Maurício, o consumidor, ele só pode ter o seu dado divulgado depois de dar ali o consentimento, assinar. Esses dias eu achei até curioso, eu fui fazer um exame e pediram lá a minha assinatura, né, para uso dos dados. Olha, que bom que a empresa está se adaptando, né? Então, isso vai virar comum ou deve ser assim agora? A gente assinar na hora de autorizar ou não os seus dados? Isso, deve ser assim. As empresas estão mudando a cultura interna, estão melhorando os seus processos, estão protegendo de forma mais adequada essa informação, né, criptografando os dados de forma adequada, deixando com acesso àquela informação só quem realmente precisa ter acesso. Então, está havendo aqui no Brasil uma mudança cultural, né? A gente criou a LGPD com base na legislação da União Europeia, né, a GDPR, e estamos nesse processo de implementação, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados em processo de criação, de efetivação. E o nível de maturidade de segurança cibernética do país como um todo, a gente acha que está começando a evoluir, sem dúvida. Que bom, demorou, mas aos pouquinhos a gente está avançando, né? Sem dúvida. Maurício, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir: Superior Tribunal de Justiça nega pedido do COAF para suspender a investigação sobre conduta de servidores. Assunto para o próximo bloco. Eu volto já já. A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 28, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde.
ex-empregado de uma fábrica em São Paulo entrou com uma ação por ter trabalhado durante 40 anos exposto ao amianto. O pedido de indenização foi negado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O profissional trabalhou na empresa na década de 70 e ajuizou a ação mais de 37 anos após o fim do contrato. Alegou que o amianto, substância a qual trabalhava exposto, poderia ocasionar doenças futuramente, o que ainda não ocorreu. Mesmo assim, ele entrou com a ação trabalhista. O TRT da 15ª Região, em São Paulo, reformou a sentença que havia deferido a indenização por danos morais. O Tribunal Regional considerou prescrito o pedido de reparação nesse sentido por entender que o pedido na ação era apenas relacionado ao risco de desenvolver doenças decorrentes da exposição ao amianto. A decisão foi mantida pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do empregado, o ministro José Roberto Pimenta, observou que, de acordo com o TRT, o profissional não havia apresentado diagnóstico de qualquer doença decorrente do contato com o amianto. Segundo o ministro, desde o reconhecimento legal do caráter toxicológico da substância e da ampla divulgação dos riscos, presume-se que o empregado tinha ciência do potencial nocivo. Sendo assim, a turma rejeitou o pedido de indenização do empregado e manteve a prescrição de 5 anos, por entender que o objeto da ação não era a doença, mas o risco de adoecer. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro, negou o pedido do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para suspender a investigação sobre conduta de servidores. O ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para suspender decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou à Polícia Federal a investigação de possíveis ilegalidades cometidas por servidores do órgão em quebras de sigilo bancário e vazamento de informações para a imprensa. O COAF atua como unidade de inteligência financeira do Brasil. No pedido de habeas corpus, o COAF alegou que a ordem do TRF1 seria ilegal por não apontar indícios mínimos capazes de justificar a abertura do inquérito. O COAF também afirmou que o Tribunal Regional não teria indicado especificamente os servidores que deveriam ser alvo da investigação e que vários dos procedimentos adotados pelo órgão de controle são automatizados, o que afastaria a possibilidade de má-fé dos agentes. Mas, segundo o ministro Antônio Saldanha Palheiro, não se verifica no ato do TRF1 nenhuma ilegalidade evidente que autorize o deferimento da medida de urgência. Além disso, conforme a jurisprudência do STJ, o trancamento de procedimentos criminais por ausência de justa causa exige comprovação da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de conjunto probatório mínimo quanto à autoria ou à materialidade do crime, condições que, segundo o ministro, não transparecem na análise superficial da liminar. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma, ainda sem data definida. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para garantir a sobrevivência do idoso, é possível limitar descontos na conta bancária em que ele recebe o benefício de prestação continuada. Embora a segunda sessão tenha fixado anteriormente a tese de que é lícito o desconto em conta utilizada para o recebimento de salário das prestações de empréstimo livremente pactuado, é preciso diferenciar o caso de conta em que é depositado o benefício de prestação continuada, auxílio que visa garantir ao idoso o mínimo existencial e pode ser protegido contra descontos excessivos. O entendimento foi estabelecido ao manter acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que impediu uma instituição financeira, credora em 2 contratos de empréstimo, de descontar mais do que 30% do valor do benefício de prestação continuada depositado na conta corrente de um idoso, equivalente a um salário mínimo mensal. Em recurso especial, o banco defendeu a legalidade das cobranças de parcelas acima de 30% do valor da renda do devedor e que o acórdão violou a lei que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, já que o idoso teria autorizado o desconto das parcelas na conta. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o benefício de prestação continuada tem natureza constitucional e não é remuneração ou verba salarial, mas uma renda transferida pelo Estado para assegurar, com um mínimo de dignidade, condições de sobrevivência e enfrentamento da miséria.
Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça Mineiro, a ministra ressaltou que não há autorização legal para o desconto de prestações de empréstimos diretamente no benefício. A relatora pontuou ainda que, conforme as normas do Banco Central, a autorização para desconto de prestação em conta corrente é revogável. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Nos vemos amanhã. Eu te aguardo. Até lá. Tchau, tchau.